Todos nós nos reunimos nessa noite para celebrar a grande história da salvação. E enquanto ouvimos este musical e temos sido contagiados pela mensagem intitulada O Som do Natal, todos nós somos conduzidos a pensar em salvação. Não sei se você lembra de uma história verdadeira, de alguns anos. E a história me tocou muito. É possível que você lembre disso. Uma mulher estava em casa com o seu filho recém-nascido e o filhinho, enquanto mamava, engasgou. E ela, desesperada, telefonou para a polícia militar. E o policial, que estava de prontidão, passou a orientá-la e, ao mesmo tempo, fez contato com uma viatura da polícia militar que estava no quarteirão daquela casa e rapidamente policiais ali chegaram e um deles cuidadosamente buscou aquela criança e a colocou de bruços no seu braço e então fez uma manobra e levou aquela criança a vencer o engasgo e aquele bebê foi salvo e nenhuma sequela danosa ficou aquele bebê. Então, essa história tão bonita, com um fim tão especial, foi parar na TV. E eu lembro-me quando a mãe daquele bebê disse: ele não sabe do que aconteceu, ele não lembrará disso, mas eu, ao longo de toda a vida, lembrarei o meu filho desse policial que o salvou. E direi muitas vezes sobre esta pessoa especial que Deus enviou. E se ele não tivesse chegado à nossa casa com o conhecimento que ele tem, com o treinamento que recebeu, certamente o meu filhinho não teria sido salvo da morte iminente. Que história especial, tocante, verdadeira. Essa é a história de Jesus. Essa ilustração da vida real, isso aconteceu, nos faz lembrar que muitos ainda não reconhecem a grande salvação operada por Jesus. Muita gente ouviu falar pouco acerca disso. Outros, na verdade, nunca ouviram falar com cuidado do risco que toda a humanidade correu de perdição eterna. Muita gente ainda não meditou o quanto é necessário para que compreenda essa história verdadeira acerca da intervenção de Jesus na história e daquilo que ele fez por gente incapaz e por gente que estava vivendo desesperada, até que nele podemos encontrar salvação. A história de salvação é a história da palavra de Deus. E eu quero te convidar a olhar para o princípio dessa história no Evangelho de Mateus, capítulo 1, versos 18 a 25. Acompanhe aquilo que está na palavra de Deus. Mateus, capítulo 1, versos 18 a 25. Abra sua Bíblia onde você está ou leia conosco. Diz assim: ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim. Estando Maria, sua mãe, desposada com José, sem que tivessem antes coabitado, achou-se grávida pelo Espírito Santo. Mas José, seu esposo, sendo justo e não a querendo infamar, resolveu deixá-la secretamente. Enquanto ponderava nestas coisas, eis que lhe apareceu em sonho um anjo do Senhor, dizendo: José, filho de Davi, não temas receber Maria, tua mulher, porque o que nela foi gerado é do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho, e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. Ora, tudo isto aconteceu para que se cumprisse o que fora dito pelo Senhor por intermédio do profeta: eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho,
e ele será chamado pelo nome de Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Despertado José do sono, fez como lhe ordenara o anjo do Senhor e recebeu sua mulher. Contudo, não a conheceu, enquanto ela não deu à luz um filho, a quem pôs o nome de Jesus. O nome de Jesus, literalmente traduzido da língua hebraica para a nossa língua, é o Senhor Deus salva, ou Deus é o nosso Salvador. Que nome! Ao olharmos para a história de Jesus e percebermos que o seu nascimento não se constituiu num nascimento comum, mas no cumprimento de uma profecia. O Senhor, por meio dos seus profetas, muito tempo antes do nascimento de Jesus em Belém, havia dito quem seria ele, como nasceria, e muito daquilo que a Bíblia diz apresentamos aqui nessa noite. Os sinais que acompanhariam o nascimento de Jesus, a sua vida, a sua obra, o seu ministério terreno. Tudo isso nos apresenta um plano de salvação do Deus que nos criou e com amor tem se interessado pelo destino de cada um de nós. O nome de Jesus é o resumo da razão do seu nascimento e da sua própria vida. A palavra do Senhor diz que ele nasceu de uma jovem temente a Deus e virgem, e ele foi adotado por um homem descendente de Davi, como diria a profecia, como disse a profecia, José. E ele nasceu em Belém, gerado pelo Espírito Santo, e o anjo lhe disse: dê o nome a esse bebê de Jesus, porque este bebê, em cumprimento à profecia, e porque é o próprio Deus feito em carne, e porque nunca pecará, e porque morrerá em lugar de pecadores, no lugar da punição, porque ele substituirá pecadores na cruz, esse será o Salvador da humanidade. Diz a palavra de Deus que esse menino recebera o nome de Jesus, porque ele, segundo o que diz Mateus 1:21, salvaria o seu povo dos seus pecados. Em concordância com a profecia, nasceu Jesus, aquele que é o nosso Salvador. O Salvador do mundo. O Salvador para todas as épocas e em todos os lugares, porque diz a palavra de Deus, todos, sem exceção, pecaram e afastados, destituídos, divorciados estão da glória de Deus. Não existe nenhuma época da humanidade, não existe nenhum lugar desse mundo em que possamos dizer que o pecado, que a desobediência a Deus não tenha arrebentado o relacionamento de Deus com os homens. Não há um só lugar em que haja perfeição. Não há um só canto desse vasto mundo criado por Deus que não tenha sido desfigurado, maculado, manchado pelo pecado. E o pecado é sim um ato grave, porque é a rejeição à vontade de Deus que nos ama. Porque o pecado é virar as costas para Deus e declarar autonomia, o que sempre produzirá um desfecho triste para a vida de quem? Das costas para Deus. Jesus veio como providência do céu para oferecer por meio do seu sacrifício em favor de homens como eu e você, em favor de homens e mulheres. Jesus veio ao mundo para nos substituir no sacrifício penoso, porque o pecado traz como seu salário a morte. O pecado cobra uma fatura que é caríssima. Jesus veio ao mundo, como diz a palavra de Deus, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. O apóstolo João diz que ele, Jesus, é a propiciação, é a oferta pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas pelos de todo o mundo. Mas quando falamos do mundo, de algum modo, algumas pessoas que ouvem a mensagem do Evangelho têm dificuldade em compreender
os desdobramentos dessa verdade para a sua vida. Então passe a pensar em você agora, em como ao longo da sua vida você não meditou no valor do Salvador e da sua obra. Estamos aqui como igreja hoje para fazer aquilo que a mãe do menino salvo pelo policial militar fez. Estamos aqui para dizer a você, você estava caminhando para a morte, porque diz a palavra de Deus que os nossos pecados nos separam do autor da vida, que é o próprio Deus. Nós estamos aqui para te dizer que você estava agonizando sob a ditadura do pecado, vivenciando a triste escravidão que Satanás impõe aos homens, porque ele não te pergunta se você deseja servi-lo, ele simplesmente te enreda com os seus planos malignos e te escraviza. Você estava vivendo sem qualquer possibilidade de resolver esse grande problema, porque você não é bom o suficiente para convencer o Deus eterno de te aceitar. Porque as suas convicções religiosas não podem substituir o próprio Deus. Deus é uma pessoa santa, pura, sábia. Você estava perdido. E eu quero trazer a você a lembrança de que Jesus, aquele que nasceu na condição de homem, viveu como Deus homem, nunca pecou, morreu em seu lugar e em meu lugar, ressuscitou, vivo está e cheio de glória, reina soberano sobre céus e terra. Jesus é o Salvador que você necessita conhecer e aquele a quem você precisa obedecer. Eu estou aqui para te lembrar que existe um Salvador e você pode, como diz a palavra dele, arrependido dos seus pecados e cheio de fé no Salvador, entregar-se a ele, para que você então diga: eu sei quem me salvou, eu sei quem me livrou da morte, eu sei quem me tirou da condenação e me trouxe vida. Eu fiquei imaginando o quanto aquele garotinho que foi salvo pelo policial, ao longo da vida, demonstrará gratidão. Como ele demonstrará afeto. Certamente como ele desejará conhecer melhor o seu Salvador e com ele andar. Eu fico pensando, quando finalmente o homem tem os óculos do pecado retirados e consegue enxergar a graça de Deus que tanto amou, o quanto em sua vida o desejo de agradecer ao Senhor e louvá-lo por tão grande salvação torna-se um imperativo. A oração da Igreja de Jesus, que hoje apresenta um espetáculo cristão. Não apenas aqueles que aqui estão, porque há pessoas na sonotécnica, há pessoas na recepção, há pessoas por trás daquilo que está acontecendo aqui. O que todos nós desejamos nessa noite é, de algum modo, despertar você para te dizer: você estava perdido. E se você ainda não tem Cristo, você está morto espiritualmente. E o pior, você corre o risco de enfrentar a mais terrível e inesgotável morte, que é a eterna. O que nós estamos fazendo nessa noite é te lembrar: existe Salvador e o nome dele é Jesus. Existe salvação em Jesus. Creia nele e você poderá, assim como tantos têm feito, render-lhe graça, louvor e toda adoração. Que você hoje diga: eu sei que Jesus é o Salvador do mundo, mas eu sei que ele me salva, porque nele creio e a ele me entrego. Vamos orar? Feche os seus olhos onde você está, para que nada roube a sua atenção a esse momento de oração. E vamos falar com Deus. Pastor Petrônio nos conduzirá nessa oração ao Senhor. Vamos
em oração, pedir ao Senhor que te ajude a enxergar aquele que é o seu Salvador e não a outro. Você precisa olhar para Jesus. Maravilhoso Deus, nós te agradecemos pela beleza dessa mensagem que foi transmitida, ó Deus, de uma forma tão tocante, mas que é a mesma mensagem que está na tua palavra. Muito obrigado, ó Deus, por essa igreja fiel à mensagem do Evangelho. Essa mensagem que ouvimos, ó Deus, agora, que nos posiciona, ó Deus, no lugar de onde não podemos sair, como pecadores, afastados do Senhor que é santo, e com a impossibilidade de voltar ao Senhor se não for pela tua graça, pelo resgate que o Senhor opera em nós. Ó Deus, nós te pedimos que diante dessa palavra, o teu Santo Espírito possa tocar em corações nessa noite, que reconheçam, ó Deus, o seu pecado, assim como todos nós devemos fazer, se ainda não fizemos, para que, humilhados diante do Senhor, possamos receber a tua graça, a salvação em Cristo Jesus. Em nome dele oramos.